Nós vemos aqui, nesta passagem bíblica, uma situação em que Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que alcançou este patamar de ser considerado, chamado, o homem segundo o coração de Deus. Agora é interessante nós vermos, irmãos, que Davi era um homem segundo o coração de Deus, não porque ele era mais santo, não porque ele não tinha falhas, não porque ele não tinha pecado. Na verdade, Davi, ele se revela um homem muito pecador. A gente nota na vida de Davi muitos erros, muitos deslizes, muitas falhas, muitos pecados. Mas a grande diferença de Davi não é a questão do pecado, da falha, do erro, mas como Davi trata com isso. Nós vemos aqui um episódio na vida de Davi que ele tomou uma atitude equivocada, uma atitude errada, uma atitude que desagradou ao Senhor. E por causa dessa atitude, que foi justamente contar o povo, ele fez um censo. E aqui o objetivo era ver o seu potencial de guerra, ver o seu poderio. E aqui entrou um pouco a questão do orgulho no coração de Davi, porque Davi sempre dependeu de Deus em suas batalhas. Davi, para vencer o gigante Golias, ele dependeu de Deus. E todos os momentos da vida de Davi foi uma vida de dependência de Deus. Mas ele chegou no momento, no estágio da sua vida, que o inimigo, e aqui diz o adversário, Satanás, se levantou contra o povo de Deus, contra o povo de Israel, e incitou, ou seja, ele provocou a Davi para que fizesse isso. E Davi não vigiou. Davi, ele não teve vigilância em seu coração, e ele entrou na cilada que o diabo tinha armado para ele. E nós vemos que isso trouxe uma grande consequência, porque por causa daquele pecado de Davi, que Deus não se agradou, porque viu orgulho, viu prepotência, viu um desejo de querer fazer por si mesmo, pela sua própria força, aquilo que sempre era feito na força do Senhor. E de repente nós vemos que Deus trata com Davi e trata com o povo. E uma peste começa a assolar o povo. E então Davi, aqui é a diferença do homem de Deus, ele cai diante do Senhor, ele reconhece os seus erros, as suas falhas, e ele diz: eu pequei contra o Senhor, muito loucamente eu agi, eu estou totalmente errado, Senhor, me perdoa, meu Deus, tenha misericórdia de mim. E então Deus levanta um profeta, Deus levanta o seu profeta e vai na direção de Davi, e de repente o profeta dá 3 possibilidades para Davi: 3 anos de fome, 3 meses nas mãos do inimigo, ou 3 dias nas mãos do Senhor, através da peste que tinha assolado o povo. E Davi toma uma decisão muito difícil, e ele diz: a minha alma está angustiada. Por quê? Porque nenhuma das 3 alternativas eram alternativas agradáveis. Nenhuma das 3 alternativas era livramento, mas qualquer uma delas era consequência pelo seu erro, pelo seu pecado, pela sua falha. Mas aqui Davi chega à conclusão e diz: caia eu na mão de Deus, porque Deus é misericordioso, e não caia eu na mão dos homens. E então Davi escolheu cair nas mãos de Deus. E diz que no mesmo momento se levantou, diz que o anjo do Senhor levantou a sua espada. E só no fato de levantar a sua espada, 70.000 homens morrem. 70.000 homens morrem. Uma cidade de um porte até bem interessante, 70.000. E por causa do pecado de Davi, e Davi então vai aos pés do Senhor e diz: Senhor, por que o Senhor faz isso?
porque a peste continuava. Somente numa levantada da espada do anjo do Senhor, 70.000, mas a peste continuava, eram 3 dias. E Davi então se humilha mais diante do Senhor e diz: Senhor, por que o Senhor está fazendo isso para estas ovelhas? Elas não têm culpa de nada, meu Deus. Faz comigo, trata comigo, Senhor, porque o errado aqui sou eu, é a minha família, caia sobre mim, sobre a minha família. E então Deus foi tocado pela atitude de Davi, e diz que Deus se arrependeu do mal que estava fazendo, e ele retrocedeu, e disse que esse Ornã, ele viu o anjo do Senhor, com a espada desembainhada, estava no monte, na eira dele, no monte da região da terra dele. E Deus falou então para o profeta: vai e diz para Davi, levanta um altar. E é interessante, irmãos, que o anjo do Senhor, que veio trazer juízo, que veio trazer disciplina, que veio trazer o juízo de Deus, ele estava naquele monte, naquela eira, na eira de Moriá, ali onde estava aquele campo de Ornã. E então Deus fala para Davi: levanta um altar, aonde o anjo está, e eu vou reverter a situação. E rapidamente Davi vai até Ornã e diz: olha, eu quero esta terra, me vende este monte, me vende este lugar, porque eu vou oferecer aqui um altar, um sacrifício ao Senhor, para que cesse essa praga. E Ornã, ele diz: olha, meu rei, meu senhor, não precisa me pagar nada, pega aí o que o senhor quiser, pega esse monte, pega os bois, eu vou dar tudo, eu vou dar a lenha, eu vou até acender o fogo, fica tranquilo, eu vou fazer tudo. Mas é interessante que Deus tinha pedido para Davi, Deus não tinha pedido para Ornã, Deus tinha pedido para Davi. E Davi disse: não, eu não vou oferecer ao Senhor algo que não me custe alguma coisa. Eu quero comprar pelo preço. Eu quero que haja sacrifício aqui. E então Ornã concordou, vendeu a propriedade, vendeu o gado, vendeu ali os bens necessários para produzir ali o sacrifício, o levantar do altar. E Davi então edificou o altar. E é interessante, irmãos, que aquele lugar onde estava vindo a justiça de Deus, o juízo de Deus, a disciplina de Deus, naquele mesmo lugar onde o diabo, ele que foi o grande maquiavélico da situação, o que arquitetou todo este plano maléfico e maligno, e ele, através de incitar Davi, tinha acontecido tudo aquilo, mas naquele mesmo lugar, naquele mesmo monte, onde estava a espada do juízo de Deus, por causa do pecado de Davi, Deus disse: levanta um altar ali, porque ali naquele lugar, levantando um altar, eu vou reverter as coisas. E é interessante, irmãos, que a gente começa a analisar e a ver justamente este lugar, justamente este monte, o monte de Moriá, é o lugar que mais tarde, se você abre a sua Bíblia, no segundo livro de Crônicas, no capítulo de número 3, segundo livro de Crônicas, capítulo 3, quero que você entenda bem isso, para que a gente possa ter uma compreensão desse texto. Capítulo 3, abra sua Bíblia, capítulo 3 de segundo livro de Crônicas, e versículo 1, diz assim: e começou Salomão a edificar a casa do Senhor. O que Salomão começou a edificar? A casa do Senhor. A casa do Senhor foi o lugar, o templo, onde o Senhor veio e habitou. E a glória do Senhor encheu aquele lugar. Amém, irmãos? Foi um lugar histórico, foi um lugar maravilhoso, foi um lugar assim, onde Deus tinha um encontro com o seu povo e manifestava a sua glória. Veja bem, e começou Salomão a edificar a casa do Senhor, aonde? Em Jerusalém, no monte Moriá,
Aonde foi que aquele anjo se levantou com a espada para trazer e ferir o povo de Israel com aquela peste? Monte Moriá. Aonde que Deus tinha ordenado que Davi levantasse o altar para que aquela praga cessasse? Monte Moriá. Aonde que agora é edificado o templo, a casa de Deus, a morada do Senhor? No Monte Moriá. E diz o seguinte: ali no Monte Moriá, onde o Senhor se tinha mostrado a Davi, seu pai, no lugar que Davi tinha preparado, na eira de Ornã, o Jebuseu. Isso aqui nos traz a realidade, irmãos, que muitas vezes na nossa vida, quem sabe nós erramos, nós falhamos, nós pecamos, nós transgredimos, mas quando nós temos um sentido de arrependimento no coração sincero e um quebrantamento sincero diante de Deus, Deus reverte a maldição em bênção. Você pode crer nisso? Pode dizer amém? Aconteceu neste episódio. A casa de Deus foi edificada naquele lugar. Nós temos que entender hoje, irmãos, que a casa de Deus hoje não é mais um templo edificado por mãos humanas. Deus manifestou a sua glória no templo edificado por Salomão. Este templo foi destruído. O povo judeu está esperando a reconstrução do novo templo. Mas nós sabemos que quando Jesus Cristo veio, ele disse ainda quando aquele templo estava reedificado na época de Herodes, ele disse: derrubem esse templo e em 3 dias eu levantarei, falando do seu corpo. Mas depois ele disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado, daquele templo físico. E a Bíblia diz que o Senhor, Ele não habita hoje em templos feitos por mãos de homens. Mas o Senhor Deus encontrou uma morada, porque o desejo de Deus sempre foi morar entre os homens, morar entre o seu povo. E Deus concluiu o seu desejo quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao 3º dia e veio sobre nós o Espírito Santo de Deus, que hoje habita dentro de nós. Amém, irmãos? Você é casa de Deus. Hoje você é casa de Deus. Muitas vezes nós usamos os termos errados. Nós somos muito templistas, e isto vem muito de uma herança que nós temos de uma outra religião que tínhamos antes de estarmos com o Senhor. Somos muito templistas, e nós dizemos assim: vamos ao templo, ou vamos à igreja, mas a igreja não é este edifício de lona aqui. A igreja sou eu e você, porque o Espírito de Deus habita dentro de nós. Esse é o desejo de Deus, habitar dentro de nós. Mas a casa de Deus é uma casa aonde, assim como nós vemos na vida de Davi, antes era um lugar de pecado, mas porque houve arrependimento, hoje é um lugar de santidade, porque Deus habita dentro de nós. Eu fico, irmãos, eu acho muito interessante, eu aprendo com Davi aqui, a questão de nós sermos sinceros com o Senhor. Deus atentou para Davi porque ele teve uma atitude, ele não jogou a culpa em outro. Ele podia, de repente, como alguns, dizer assim: isso é culpa do diabo. Olha o que o diabo me inventou de fazer. Bendita a hora que eu fui dar ouvido para o diabo. Bendita a hora que eu fui dar ouvido para o adversário. Oh Deus, está acontecendo tudo isso, mas a culpa é do diabo. Mas Davi disse: não, Senhor, por que está acontecendo isso com as ovelhas? Eu sou culpado, Senhor. Caia sobre mim, Senhor, sobre a minha casa. E de repente, ao invés de Deus trazer juízo sobre a vida de Davi, Deus traz as promessas dele sobre a vida de Davi. Porque a misericórdia, nós aprendemos aqui, irmãos, que a misericórdia, ela está acima do juízo de Deus. Por isso que quando você peca, quando você erra, quando você
malgasta a sua vida, quando você tropeça, quando você comete pecados grotescos, a saída não é você correr de Deus, mas é você correr para Deus, porque Deus sempre age com misericórdia e com graça para a sua vida. Não existe pecado que Ele não possa perdoar, não existe erro que Ele não possa corrigir. Deus, na sua misericórdia, Ele está olhando para nós e Ele só está esperando uma atitude de quebrantamento, de reconhecimento, de humilhação, de dizer: Senhor, o problema aqui sou eu, o erro aqui fui eu que cometi, fui eu que fiz, Senhor. E quando você se humilha diante do Senhor, Deus estende a sua mão, o seu cetro de misericórdia, e perdoa os teus pecados, e levanta você. E aquele homem, aquela mulher, muitas vezes que foi abatido pelo diabo, e de repente caiu, mas quando ele se humilha diante do Senhor, Deus o levanta com uma maneira extraordinária e poderosa, porque Deus tem prazer de usar aqueles que não são. A grande diferença, irmãos, não é sermos isentos de erro. E aqui nós temos que aprender a sermos cristãos verdadeiros, autênticos. Não colocar uma máscara de santidade. Não querer parecer ser. Não, de repente, dissimular. Deus nunca se agradou disso, da dissimulação, da falsidade, do engano, da maquiagem. Maquiagem é bom, de repente, as irmãs até usam, mas espiritualmente, maquiagem não funciona com Deus, porque Deus nos conhece por dentro e por fora, Ele sabe como nós estamos. A melhor coisa é deixar a ficha cair, é deixar a fita, queimar a fita mesmo, é de repente chegar e dizer: Senhor, assim está a minha situação, eu estou arrebentado, quebrado, faz alguma coisa por mim. E quando a gente age dessa maneira, Deus estende seu cetro de graça e misericórdia. O que Deus não suporta é a falta de transparência, a falta de veracidade, de sinceridade, de ser autêntico diante do Senhor. Jesus, quando esteve aqui, ele se aborrecia muito com os fariseus, porque os fariseus eram assim, tinham uma aparência de santidade, tinham uma aparência de que eram tão santos, mas Jesus disse: vocês são como sepulcros caiados, por fora está bonito, mas por dentro eu sei, eu conheço. É como Jesus disse para a igreja de Laodiceia: eu conheço as tuas obras, eu sei o que está acontecendo. Então é melhor a gente se revelar e dizer: Senhor, já que o Senhor conhece mesmo, Senhor, eu estou assim, desse jeito, e você vira do avesso para Deus, e Deus então age com misericórdia na sua vida. Quando você clama por misericórdia, Deus atende. O que Deus detesta é a atitude de orgulho, de soberba. A coisa está feia para o teu lado e você ainda tem uma postura, tem a panca ainda. Tem muita gente que está vivendo de fama do passado, da panca, da posição, da postura. Deus detesta isso. Deus quer uma atitude como de Davi: Senhor, eu estou errado, Senhor, esse povo não tem nada a ver com isso, eu que sou o culpado, Senhor, traz juízo sobre mim. Olha a coragem de Davi. E Deus não simplesmente, Deus não veio com juízo para Davi, como também tirou o juízo do meio do povo. Deus quer reverter o teu cativeiro. Eu não sei o que você está passando, mas Deus sabe o que você está passando. Não fuja de Deus, corra para Deus. Ele está sempre te esperando. Existem pessoas que cometem erros, e daí eles não têm coragem de orar mais, eles não têm coragem nem de vir à igreja mais, eles não têm coragem nem de repente, se encontrar com irmãos da igreja, porque ele está tremendamente envergonhado, e ele foge para longe da presença dos irmãos, e assim parece que foge da presença de Deus. Mas esta não é a saída é você correr para os braços de Deus, porque Deus tem misericórdia dos seus. Amém, irmãos? É como aquela criança, diz que o menino estava aprontando muito, fazendo bagunça, fazendo arte, viu, Renan?
Assim que nem você, quando era pequeno, fazia muita arte, né? E daí, mais ou menos, né? E aí a mãe disse, agora você vai conversar comigo, vamos conversar e tal. E daí levou para um quartinho secreto, assim, daqueles que a gente já conhece, né? E daí começou a ia dar uma surra na criança. E a criança dizia, mãe, tem misericórdia, mãe, por favor, mãe, tem misericórdia. E apanhou. Mas eu tenho certeza que apanhou menos do que se não tivesse pedido misericórdia. Você já viu, de repente a gente vai... Eu não sei se você tem assim, os meus filhos hoje já quase não passam mais por essa sessão da disciplina, da vara. A pior coisa que tem como pai é às vezes você disciplinar um filho com vara ou de alguma maneira assim. Mas é mais duro quando o filho fica, sabe? Fica resistente assim, pode bater. Aí que você parece que tem que bater um pouquinho mais forte para ver se ele sente, né? Aí já para, né? Mas quando pede misericórdia, o pai já quebranta. A disciplina vai vir, mas vai vir mais amena, por causa da disciplina, por causa da misericórdia, por causa de pedir misericórdia. Eu lembro da história de um irmão que estava contando que tinha uma criança muito travessa na igreja, no momento do culto, estava fazendo muita bagunça. E de repente o pai pegou ele e falou assim, agora nós vamos conversar lá fora. E o piazinho muito terrível, né? Disse assim, irmãos, olhem por mim, porque meu pai está furioso. Olhe por mim, porque o inimigo está furioso. Irmãos, quando a gente clama por misericórdia, Deus sempre age com misericórdia. Porque a misericórdia de Deus está acima do seu juízo. Quando você se quebranta, Deus tem misericórdia de você. Quando você endurece, Deus ele chega um pouquinho mais com a sua justiça e com o seu juízo, até você se quebrantar. A grande diferença entre Davi e Saul não é muito grande na questão de pecado. Até Davi acho que pecou mais que Saul. A grande diferença é que quando eles eram confrontados com o pecado, a atitude que cada um tinha. Quando Davi era confrontado pelo pecado, ele caía de joelhos e pedia misericórdia, fazia como uma criancinha que está apanhando, e misericórdia, Senhor. E Deus estendia seu cetro de graça e de misericórdia. Saul, quando foi repreendido, ele disse para o profeta, tudo bem, mas fique entre nós aqui, não fala nada para o povo não, não fala nada para o povo. Quis manter a fachada, a posição, preferiu perder a posição espiritual do que a posição social. Quantas vezes, irmãos, nós estamos assim? Mas Deus hoje está aqui para nos alcançar com graça e com misericórdia. Deus pode transformar aquilo que foi tristeza, que foi maldição, que foi juízo, que foi treva na sua vida. Se você tem uma atitude hoje de se derramar diante do Senhor, Deus virá e a glória dele virá sobre a sua vida. Davi viu Deus. Capítulo 3 aqui diz que Salomão edificou o templo no Monte Moriá, onde o Senhor se tinha mostrado a Davi. Quando você se humilha diante do Senhor, quando você tem um coração quebrantado para com o Senhor, você vai ver o Senhor. A glória dele vai se manifestar na sua vida. E Deus tem muito para fazer na nossa vida. Você crê nisso, meu irmão? Deus tem muito a fazer. Eu estava vendo porque as pessoas falham, as pessoas erram. Eu estava esses dias pensando, eu tenho um cunhado que foi sempre uma fonte de inspiração para mim. Eu me lembro quando eu era garoto, eu sempre estive na igreja buscando ao Senhor. Eu tinha um anelo muito grande na minha alma por buscar ao Senhor. Com 11 anos,
eu buscava o Senhor, eu buscava o batismo com o Espírito Santo. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu chorava, eu buscava, eu clamava a Deus, porque eu queria ser cheio do Espírito, eu queria ser batizado no Espírito Santo, eu queria algo mais com Deus. Eu sempre tive isso de querer mais com Deus, algo mais com Deus. Eu sabia que Deus tinha um propósito na minha vida. E eu, com aproximadamente uns 15 anos, eu estava ali na igreja em Campo Largo, muito envolvido com as coisas de Deus. Jesus me batizou com o Espírito Santo, com 15 anos. Eu me lembro como se fosse hoje. Foi um dia em que nós estávamos em uma caravana de jovens, em uma cidade do interior do Paraná, aqui, Adrianópolis. E nós estávamos ali, eu já estava cansado, porque todo apelo para o batismo do Espírito Santo eu ia para frente, tudo que é coisa eu estava envolvido, é vigília, é não sei o quê, e nada acontecia. E naquele dia eu falei, não vou, hoje não, já estou cansado, cansei de passar mico, passar vergonha, os outros são batizados, eu não sou batizado. Eu acho que Deus não tem nada para mim. Eu acho que Deus não quer nada comigo. Deixa eu no meu canto aqui. E naquele dia que eu achei que não tinha nada, que não ia acontecer nada, foi naquele dia que Jesus me batizou com o Espírito Santo. Eu fui cheio do Espírito Santo. E eu me lembro que o meu cunhado era uma pessoa que eu tinha um carinho muito grande, porque eu via ele pregando, eu via ele ministrando, eu via Deus na vida dele. E algum tempo atrás eu fiquei pensando, Senhor, poxa vida, eu via tanto Deus na vida daquele homem, e hoje, infelizmente, o patamar dele não está um pouco aquém. E Deus falou claramente no meu coração, porque eu disse, eu era tão apaixonado por aquele ministério, por aquele mover que havia na vida dele. Deus falou no meu coração, você era apaixonado, ou você é apaixonado pelo mover que eu fazia na vida dele. Era eu nele, era a minha glória nele. E isso está também para todos aqueles que amam, que desejam. Se você ama e você deseja, e você busca, você vai ter. Então comecei a entender que não é a pessoa. As pessoas falham e erram, mas a gente é apaixonado por aquilo que Deus moveu na vida daquelas pessoas. Tantas pessoas que hoje não estão num patamar que anteriormente nós as víamos. E nós sofremos muitas decepções ao longo da caminhada, não é verdade? As pessoas nos decepcionam. Eu sou da época do Jimmy Swaggart, né? Quando era adolescente, né? Quantas pessoas assistiam aquele famoso pregador e vibrava com as suas pregações. Mas as pessoas falham. Outros vieram e passaram, mas a gente não pode se agarrar nas pessoas. Nós temos que vibrar pela unção que está na vida das pessoas e saber que esta unção está sobre a minha vida também, porque eu sou casa de Deus. O Espírito Santo habita dentro de mim. Ele quer se mover na minha vida, Ele quer agir na minha vida. Deus não está nesse edifício, Deus não está aqui nesse edifício e todos os dias que a gente vem aqui, Deus está aqui, não. Deus vai com você no teu trabalho, Deus vai com você nos teus estudos, Deus vai com você no caminho, Deus vai com você quando você está dirigindo. A unção está ali, a unção está ali, está em você. Existem pessoas que vão para o monte, eu não tenho nada contra, mas tem gente que idolatra um monte. Ah, vou lá no monte. Irmão, Deus pode falar com você lá no monte das suas cobertas, no teu quarto. Deus pode falar com você caminhando para a escola. Deus pode falar com você caminhando para o teu trabalho. Deus pode falar com você em lugares inusitados. Até no banheiro. Deus não tem limite, meu irmão. Aquele lugar de maldição, que o anjo estava com a espada, trazendo peste, quando foi levantado um altar, mudou a maldição em bênção, e se tornou a morada de Deus. Levanta o teu altar. Levanta lá na tua casa o teu altar. O que é que está impedindo você de levantar um altar para Deus? A presença de Deus quer estar aí na tua casa.
A presença de Deus quer estar junto com você em todos os momentos da sua vida. Basta você levantar um altar ao Senhor. O refrão que diz: pau que nasce torto, morre torto, é mentira do diabo, porque aquele que nasce ou está torto, o divino carpinteiro está aqui nesta noite para endireitar, e ele endireita qualquer coisa. Se até hoje você foi torto na sua vida espiritual, nos seus negócios, na sua família, Deus hoje vai endireitar você, se você tomar a atitude de Davi, e dizer: Senhor, o problema aqui não é meu pai, o problema aqui não é minha mãe, o problema não é meu cônjuge, o problema não é minha esposa, meu esposo, não é meu trabalho, não é essa igreja, não é essa denominação, não é a faculdade que está me afastando do Senhor, não é isso, não é aquilo, o problema aqui sou eu, Senhor, endireita a minha vida, e o Senhor vai consertar tudo aquilo que está fora do lugar nesta noite. Só que você tem que abrir, e você tem que fazer como Davi, e dizer: Senhor, é aqui que é o problema. Eu me lembro do caipira, né, que foi no médico, e o caipira chegou e o médico diz assim: o que você tem, seu José? Eu estou com dor de cabeça. Mas como é que é? Dói aonde? O que é e tal? E começou a fazer um monte de perguntas para o caipira. Aí daqui a pouco o caipira disse assim: doutor, afinal de contas, sou eu que sou médico ou o senhor? O senhor quer que eu fale tudo? Eu vim aqui para o senhor falar. O que é que eu tenho? Agora o senhor quer que eu fale tudo? O médico disse: não, é que eu preciso saber por onde começar, para identificar a origem. E você precisa falar para mim. Deus está dizendo hoje para você: eu sou o médico da tua alma. Eu quero que você abra o teu coração, comece a falar aonde eu preciso tocar, aonde eu preciso limpar, aonde eu preciso consertar. Pastor, mas Deus não é que nem um médico aqui da terra, Ele sabe já tudo que tem que consertar. Deus sabe, mas Ele quer que você abra a sua boca, porque através da sua boca é que Ele vai entrar. Para que a sua fala possa vir, precisa o ar. Não é verdade? Sem ar nós nem falamos. O ar precisa entrar para a fala sair. Para você ser consertado pelo carpinteiro de Nazaré, da Galileia, você precisa abrir a tua boca e precisa falar para ele aonde está a sua dor, aonde está a situação que você precisa ser tocado nesta noite. E ele está aqui para consertar a sua vida e a minha vida.